No início do século XX, arqueólogos desenterraram algo extraordinário nas ruínas de cidades antigas no Paquistão e noroeste da Índia. Pequenos selos de pedras e tabletes de argila cobertos com símbolos misteriosos. Esses sinais esculpidos há mais de 4.000 anos são a única pista escrita deixada pela sofisticada civilização do Vale do Indo, uma sociedade contemporânea do Egito dos faraós e da Mesopotâmia de Hammurabi. Mas aqui está o mistério que intriga especialistas há mais de um século. Ninguém no mundo moderno consegue decifrar o que esses símbolos significam. Imagine a cena. Em 1924, o arqueólogo John Marshall segurou um desses selos na mão, observando cuidadosamente os sinais precisamente gravados. Ele sabia que estava diante de um dos sistemas de escritas mais antigos da humanidade, mas todas as tentativas de leitura esbarravam em um obstáculo intransponível. Diferente dos hieroglifos egípcios, que tiveram sua pedra de Roseta, ou da escrita cuneiforme mesopotâmica, que foi decifrada por Harry Harrison, a escrita do Indo resiste teimosamente a todas as tentativas de interpretação, o que torna esse quebra-cabeça ainda mais fascinante ao contraste entre o que sabemos e o que não sabemos sobre toda a civilização. Sabemos que eles construíram cidades impressionantemente planejadas, com ruas em grid, sistemas avançados de esgoto e até banheiros públicos. Seu comércio alcançava lugares distantes como a Mesopotâmia, onde objetos do Vale do Indo foram encontrados. Mas sem conseguir ler seus textos, perdemos acesso aos seus pensamentos, suas leis, sua literatura, se é que tinham algo parecido. As teorias sobre a escrita são tão variadas quanto intrigantes. Alguns linguistas, como Ascor Parpola, defendem que se trata de uma forma primitiva das línguas dravidianas. Outros sugerem que pode nem ser exatamente uma escrita, mas um sistema de símbolos para marcar propriedade ou identificar mercadorias. E há até quem acredite que cada símbolo representa uma palavra ou um conceito completo, como os caracteres chineses. Enquanto isso, os artefatos continuam silenciosos, guardando segredos que poderiam revolucionar a nossa compreensão da história antiga. Imagine um mundo onde, em questão de poucas décadas, todos os grandes reinos entraram em colapso simultaneamente. Palácios são incendiados, cidades abandonadas, sistemas de escritas esquecidos. Não foi uma guerra mundial, nem uma pandemia global. Isso aconteceu no Mediterrâneo por volta de 1200 a.C., e os historiadores ainda debatem o que exatamente causou esse desastre em cadeia que marcou o fim da Idade do Bronze. No auge dessa era, o Mediterrâneo Oriental fervilhava com civilizações avançadas. Os egípcios construíram templos monumentais. Os hititas dominavam a Anatólia com seus exércitos e diplomacia. Os micênicos erguiam palácios fortificados na Grécia, e poderosas cidades-estados floresciam no Levante. Então, como um dominó cósmico, tudo começou a ruir. Por volta de 1177 a.C., a situação já era catastrófica, um verdadeiro apocalipse da Idade do Bronze. Os registros egípcios falam dos misteriosos povos do mar, invasores que surgiram do nada, devastando tudo em seu caminho. O faraó Ramsés III conseguiu detê-los em uma batalha naval épica, mas o custo foi muito alto. Enquanto isso, as grandes cidades micênicas como Micenas e Tirinto eram reduzidas a cinzas. O Império Hitita, outrora tão poderoso, simplesmente desapareceu da história. Cartas desesperadas encontradas em Ugarit, uma importante cidade portuária, revelam pedidos de ajuda que nunca chegaram a tempo. Mas quem eram esses tais povos do mar? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Eram eles a causa do colapso ou apenas oportunistas aproveitando o sistema já em crise? Alguns estudiosos apontam para evidências de mudanças climáticas, uma prolongada seca que teria levado a colheita fraca e fome generalizada. Outros falam de terremotos em série ou de uma crise sistemática, onde o comércio internacional complexo e a dependência de matérias-primas distantes tornaram essas civilizações vulneráveis. O resultado final foi uma Idade das Trevas que durou séculos, onde a escrita praticamente desapareceu na Grécia e muitas tecnologias foram perdidas. Quando a luz da história finalmente retornou, o mundo mediterrâneo era irreconhecível, e dele emergiram os fenícios, os gregos arcaicos e outras civilizações que moldariam o mundo clássico. Em 1912, um livreiro polonês chamado Wilfrid Voynich fez uma descoberta extraordinária em um antigo mosteiro italiano, um manuscrito de 240 páginas repleto de ilustrações de plantas desconhecidas, diagramas astronômicos misteriosos e, o mais intrigante de tudo, um texto escrito em uma língua que ninguém jamais vira antes.
Mais de um século depois, o manuscrito de Voynich continua sendo um dos maiores enigmas da história da escrita, desafiando criptógrafos, linguistas e até a inteligência artificial. Folhear suas páginas é como entrar em um sonho alheio. As ilustrações mostram plantas que não existem na natureza, folhas com padrões impossíveis, raízes que se transformam em criaturas fantásticas. Figuras nuas banham-se em estranhos sistemas de tubos verdes que parecem órgãos humanos. Diagramas celestes mostram constelações que não correspondem a nenhum mapa astronômico conhecido. E o texto? O texto, escrito em caracteres elegantes, mas totalmente indecifráveis, flui como uma linguagem real, com padrões estatísticos similares aos idiomas naturais, mas sem qualquer correspondência conhecida. Durante a Segunda Guerra Mundial, os melhores decifradores de código dos aliados, os mesmos que quebraram o enigma nazista, tentaram sem sucesso decifrar o manuscrito. Nos anos de 1970, um professor da Universidade da Pensilvânia alegou tê-lo traduzido, revelando um tratado sobre ervas medicinais. Mas sua metodologia foi amplamente desacreditada. Em 2018, um historiador afirmou que se tratava de um manual de saúde feminina escrito em uma forma arcaica de dialeto mexicano, teoria que também não convenceu a comunidade acadêmica. As teorias sobre a origem são tão variadas quanto fascinantes. Seria um texto medicinal codificado por monges alquimistas? A obra de um gênio renascentista tentando criar uma linguagem universal? Uma elaborada fraude do próprio Voynich para enganar os colecionadores? Ou o último vestígio de um conhecimento esotérico perdido, uma chave para segredos que talvez nunca compreendamos? Era um verão sufocante em Estraburgo, em 1518, quando Frau Troffea começou a dançar. Não a dança alegre das festas na praça, mas uma coreografia frenética e sem música, que parecia arrancar-lhe o controle do próprio corpo. Seus pés batiam no chão de pedra com força, dia após dia. O que começou como um caso isolado transformou-se em um pesadelo coletivo quando, em questão de semanas, mais de 400 pessoas foram consumidas pelo mesmo impulso incontrolável. As ruas medievais tornaram-se palco de um espetáculo dantesco. Dezenas de pessoas se foram desse mundo dançando. As autoridades locais, entre perplexas e aterrorizadas, consultaram médicos e astrólogos. Seguindo a lógica da época, decidiram que a solução era mais dança. Construíram um palco de madeira, contrataram músicos profissionais e até pagaram um dançarino para acompanhar os enfermos. Uma tentativa desesperada de deixar o mal seguir o seu curso. O remédio foi pior do que a própria doença. A música apenas alimentou o frenesi, transformando a cidade num inferno de pessoas colapsando de cansaço, alguns tendo ataque cardíaco ou derrames por causa da dança. Os séculos seguintes trouxeram explicações tão variadas quanto perturbadoras. Alguns pesquisadores modernos apontam para o ergot, um fungo alucinógeno que crescia no centeio usado para fazer o pão, o mesmo que século depois desencadearia os julgamentos das bruxas em Salem. Outros veem nisso um caso extremo de histeria coletiva, onde o estresse crônico de uma população assolada por fome, pestes e superstições apocalípticas encontrou escape em movimentos compulsivos. Há ainda quem suspeite de rituais religiosos distorcidos, possivelmente ligados ao culto de São Vito, cujos devotos acreditavam que a dança estáticas poderiam purgar pecados. O mais arrepiante, esse não foi um incidente isolado. Registros históricos documentam pelo menos 10 epidemias semelhantes entre o século X e o século XVI, principalmente ao longo do Vale do Reno. 24 de novembro de 1971, o homem de meia idade trajando um terno escuro e óculos escuro embarca no voo 305. Ele se identifica como Dan Cooper, um nome comum para um caso que seria qualquer coisa menos comum. O que aconteceu nas horas seguintes se tornaria o crime aéreo mais enigmático da história americana, um mistério que desafia investigadores até hoje. Durante o voo, o passageiro discretamente entrega uma nota à comissária de bordo. Ela acredita ser o número de telefone, até ler a mensagem. Tem uma bomba na mala. O avião está sequestrado. O homem, que a história registra como D.B. Cooper, exige um valor que hoje daria $1 milhão e 4 paraquedas. Aqui começa o verdadeiro quebra-cabeça. Enquanto o Boeing 727 pousa em Seattle para atender às exigências, Cooper demonstra um conhecimento técnico impressionante. Inspeciona os paraquedas pessoalmente, rejeita modelos militares e mantém a calma sob a pressão. Após receber o resgate, ele libera os passageiros, mas mantém a tripulação refém, ordenando que o avião decole novamente, dessa vez com instruções precisas.
voar baixo, a 200 nós, com um trem de pouso abaixado e a rampa traseira aberta. Em algum lugar sobre a densa floresta do sudoeste de Washington, em meio à chuva e escuridão, Cooper faz o impensável, amarrou o dinheiro ao corpo e saltou da tempestade noturna, e nunca mais foi visto. As buscas que se seguiram foram épicas. O FBI mobilizou centenas de agentes, escavou fazendas inteiras e até drenou lagos. Em 1980, um garoto encontrou pacotes deteriorados de nota de $20 nas margens do rio Columbia, a mesma série do resgate, mas de Cooper, nenhum sinal. Na noite de 15 de agosto de 1977, enquanto a maioria dos americanos assistia filmes e séries na TV, um computador no Observatório Radioastronômico da Universidade de Ohio imprimia lentamente uma série de letras e números aparentemente sem sentido. Entre aquelas linhas de dados, algo extraordinário chamou a atenção do astrônomo Jerry Ehman, uma sequência 6EQUJ5, que fez seu coração acelerar. Ele pegou uma caneta vermelha, circulou a anomalia e escreveu ao lado com letras garrafais a única palavra que a sua mente conseguiu formar: UOL. Aquele rabisco casual daria nome ao que permanece como o mais enigmático sinal de rádio já detectado no cosmos. Durante exatos 72 segundos, o radiotelescópio Big Ear havia captado um pulso de ondas de rádio vindo da direção da constelação de Sagitário, 30 vezes mais forte que o ruído de fundo do universo, na frequência exata de 1420 MHz. Essa não era uma frequência qualquer, era a assinatura natural do hidrogênio, o elemento mais abundante no cosmos, e que os cientistas na época consideravam o canal universal, que civilizações avançadas usariam para comunicar através da vastidão interestelar. O que torna esse sinal ainda mais fascinante é seu comportamento perfeito. Começou fraco, aumentou gradualmente até um pico e depois diminuiu, exatamente como se esperaria de uma fonte fixa no espaço sendo varrida pelo movimento da rotação da Terra. Todos os indícios apontavam para algo real, algo vindo das profundezas do espaço. Mas quando os astrônomos voltaram seu telescópio para aquela região dias depois, semanas depois, anos depois, não tinha nada. O silêncio cósmico retornou implacável. Madrugada de 22 de setembro de 1979. Os sensores do satélite americano Vela 6911 capturou algo que não deveria existir. 2 flashes luminosos característicos separados por nanosegundos, seguindo o padrão exato de uma detonação nuclear. O local, um ponto remoto entre a África do Sul e a Antártida, onde apenas as baleias e os icebergs deveriam testemunhar segredos atômicos, mas esse segredo era grande demais para ficar escondido. O que se seguiu foi um dos episódios mais surrealistas da Guerra Fria. Em Washington, analistas da CIA debruçaram-se sobre os dados com crescente perplexidade. Todos os indicadores apontavam para uma explosão nuclear de 2 a 3 quilotons, comparável à bomba de Hiroshima. Mas havia um problema insolúvel. Nenhuma potência nuclear admitia ter realizado esses testes. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a França ou China. O silêncio era de todos. Nos corredores do poder, teorias extravagantes ganharam vida própria. Alguns apontavam para Israel. O país mantinha uma política de ambiguidade nuclear e teria motivos para testar secretamente a sua ogiva. Outros apontavam para a África do Sul, do apartheid, que na época desenvolvia seu próprio programa atômico. A natureza começou a dar sua própria pista perturbadora. Pesquisadores australianos encontraram níveis anormais de iodo 131 em ovelhas da Tasmânia, um isótopo que só aparece após detonações nucleares. Navios pesqueiros relataram estranhas luzes no horizonte naquela noite, e um cientista sul-africano afirmou ter detectado uma anomalia eletromagnética que coincidia com o horário do evento. 4 décadas depois, o incidente Vela permanece como um fantasma atômico. Verão de 1795. Na isolada Ilha Oak, na costa da Nova Escócia, 3 adolescentes exploravam a densa floresta quando tropeçaram em uma depressão circular perfeita no solo. Acima dela, um antigo guincho de madeira apodrecida sob os carvalhos centenários, como testemunha silenciosa de um trabalho interrompido décadas antes. Movidos pela curiosidade, os garotos começaram a cavar, e assim desencadearam a mais longa, cara e mortal caça ao tesouro da história. A cada pá de terra removida, o mistério se aprofundava. Primeiro, plataformas de toras de carvalho espaçadas exatamente a cada 3 metros. Depois, camadas de fibra de coco,
material totalmente estranho ao clima canadense. A 12 metros de profundidade, uma laje de pedra com símbolos indecifráveis. E então, a 18 metros, a armadilha engenhosa. Quem tentasse cavar mais ativaria um sistema de túneis laterais que inundaria instantaneamente o poço com a água do mar. E assim aconteceu. Ao longo dos 200 anos seguintes, a Ilha Oak tornou-se um imã para caçadores de tesouro, engenheiros e excêntricos. Em 1804, a companhia Oslo investiu o equivalente a milhões de dólares atuais só para ver seu poço desabar. Em 1849, a companhia Truro encontrou, e inexplicavelmente perdeu, uma pedra com inscrições cifradas. Em 1897, escavadores atingiram os impressionantes 50 metros de profundidade e juraram ter visto um baú de metal reluzente. Mas antes que pudessem resgatá-lo, a água invadiu tudo. Mas o que realmente está escondido no Poço do Dinheiro? As teorias variam do histórico ao fantástico, desde o tesouro dos Cavaleiros Templários até documentos que provaria que Francis Bacon escreveu as obras de Shakespeare, passando por saques piratas do Capitão Kidd ou tesouros da Marinha Francesa. Outubro de 2008, enquanto o sistema financeiro global entrava em colapso, um e-mail anônimo surgia em fóruns especializados. O remetente? Satoshi Nakamoto. O anexo? Um documento técnico de 9 páginas, que começava uma revolução silenciosa. Nos meses seguintes, esse personagem enigmático trabalharia incansavelmente com desenvolvedores ao redor do mundo, escrevendo linhas de código que daria vida ao Bitcoin. E em 2011, como fantasma, ele desapareceu sem deixar rastros. O que torna essa história fascinante não é apenas a tecnologia criada, mas o perfeito anonimato mantido por seu inventor. Satoshi Nakamoto, um nome que soa japonês, mas cujos escritos revelam expressões tipicamente inglesas. Os detalhes do mistério são tão intrigantes quanto a própria criptomoeda. Satoshi possui cerca de 1 milhão de bitcoins, hoje valendo bilhões, que nunca movimentou. Seus e-mails cessaram abruptamente em 2011, justamente quando o Bitcoin começava a chamar a atenção além dos círculos mais técnicos. As tentativas de desvendar sua identidade levaram a pistas falsas e suspeitos improváveis, desde o criador do conceito BitGold até o físico japonês-americano, que negou veementemente qualquer envolvimento. Em fóruns obscuros da internet, uma imagem começou a circular. Um gafanhoto estilizado sobre o fundo preto, acompanhado por um simples número, 3301. Nenhuma explicação, nenhuma instrução. Apenas esse símbolo enigmático que, para poucos que reconheceram seu significado, marcava o início de uma das caças ao tesouro mais complexas já criada na era digital. O desafio Cicada 3301. O primeiro enigma se revelava em camadas. Uma mensagem escondida em código binário levava a referências ocultas de poemas de Aleister Crowley. Quem decifrava esse estágio encontrava coordenadas de GPS espalhadas pelo mundo, de parques na Polônia a livrarias na Coreia do Sul, cada um contendo pistas físicas escondidas sob pedras ou lombadas de livros antigos. Os sortudos que persistiram eram então levados a transmissões de rádio de onda curta, cifras medievais e até mensagens escondidas em imagens usando técnicas de esteganografia avançada. O que torna a Cicada 3301 única não é apenas a complexidade dos desafios, mas o comportamento de seus criadores. Em 2014, quando um grupo de solucionadores finalmente chegou ao que parecia ser o final, receberam uma mensagem enigmática. Encontramos os que procuramos. Os demais podem tentar novamente ano que vem. Alguns relataram ter sido contatados posteriormente com ofertas para trabalhar em projetos especiais, mas os detalhes permanecem nebulosos. Madrugada de 8 de março de 2014, o Boeing 777 da Malaysia Airlines, designado MH370, corta os céus noturnos em seu voo rotineiro para Pequim. A bordo, 239 pessoas de 15 nacionalidades diferentes. Às 1h19, o capitão faz seu último contato rotineiro com a torre. Boa noite, Malaysian 370. 3 minutos depois, o avião simplesmente desaparece dos radares, como se tivesse sido apagado do céu. O que se segue é um dos maiores mistérios da aviação moderna. Dados militares revelariam depois que o avião fez uma curva acentuada para o oeste, atravessando a Península Malaia antes de rumar para o sul, em direção ao vasto e remoto Oceano Índico. Durante 7 horas, os satélites continuaram recebendo pulsos automáticos do sistema de comunicação da aeronave.
Pequenos sinais de vida que só tornaram ainda mais misterioso e mais profundo o enigma. Como pode um avião comercial moderno, repleto de sistemas de rastreamento, simplesmente evaporar no século XXI? As buscas que se seguiram foram mais extensas e as mais caras da história da aviação. Anos depois, fragmentos começaram a aparecer em praias da África, confirmando que o avião havia caído, mas sem explicar como ou porquê. Tente por um momento lembrar como era sua mente aos 5 anos de idade. Aquele você que observava o mundo já era você, mas ao mesmo tempo não é mais o mesmo. Essa experiência subjetiva de existir, o que chamamos de consciência, é o mais íntimo de todos os mistérios e, paradoxalmente, é o que mais resiste à explicação. Como pode um órgão de carne e sangue, pesando pouco mais de 1 quilo, gerar a sinfonia de cores, cheiros, memórias, emoções que chamamos de realidade? O enigma começa com uma simples observação. Quando neurocientistas observam o cérebro, tudo o que encontram são cerca de 86 bilhões de neurônios trocando sinais químicos. Nenhuma luz interior, nenhum eu visível. E, no entanto, cada um de nós sabe com absoluta certeza que ele existe. Filósofos como Descartes resumiram esse paradoxo como penso, logo existo, mas a ciência moderna ainda arranha uma superfície nesse abismo. Ou seria a atividade cerebral apenas um eco automático, sem a centelha da verdadeira experiência subjetiva? O que torna esse mistério único é que, diferentemente de outros enigmas científicos, não podemos observá-los de fora, estamos dentro dele. Cada pensamento que temos sobre a consciência é, ele mesmo, um produto da consciência. Talvez por isso, mesmo com todos os avanços da neurociência, ainda nos debatemos com as mesmas perguntas que atormentavam todos os filósofos antigos. O que é esse eu que parece habitar o meu corpo? E para você, qual desses mistérios é o mais inexplicável? E qual outro você conhece? Responda nos comentários, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.